Bora para nossa análise do 8º episódio da série da Agatha Harkness, o penúltimo que foi lançado junto com o último, só que eu vou falar dos dois em vídeos separados, então bora falar do episódio 8 agora. No one in history has had special treatment like you. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou Marcos Veloso e bora para nossa análise de primeiras impressões do 8º e penúltimo episódio de Agatha Desde Sempre. Os dois episódios foram lançados juntos, mas eu, como de costume, vou fazer vídeos separados. Vou gravar o primeiro agora, acabei de assistir os dois, e o segundo eu vou gravar só amanhã cedo, tá, gente? Que eu já tô com bastante sono aqui, mas tô fazendo um esforcinho para conseguir postar pelo menos um ainda de madrugada. Bom, o episódio começa com uma conversa entre a Agatha e a Hill Vidal, né, a entidade morte, falando sobre o passado das duas e também sobre o objetivo da morte. Por que a morte está ali, né, andando perto desse Coven? Porque ela quer Billy Maximoff. Antes disso, elas falam um pouco, ainda em enigmas, sobre o passado das duas. Um enigma que depois a gente vai entender, porque o episódio 9 nos mostra tudo o que aconteceu. E a morte, neste momento, fala que ninguém nunca foi tão favorecido por ela, como uma entidade, um conceito de morte, como a Agatha foi. E a Agatha responde falando que a morte não favorece ninguém, né? Que ela só leva, só tira as coisas. E depois que a gente entende o contexto de tudo que aconteceu entre as duas, a gente vê que a Agatha é uma bela de uma ingrata, porque ela foi sim muito favorecida pela morte, né? Ela fez um pedido e ela teve esse pedido concedido, né? E depois a morte só fez o trabalho dela mesmo. Então aqui a gente vê muito do rancor, é claro. Foi uma perda muito difícil que a Agatha sofreu e que a gente vai falar mais na análise do outro episódio, mas ela realmente foi favorecida pela morte. Agora, falando em termos de Billy Maximoff, a morte quer levá-lo, mas ela não pode tomá-lo à força, né? Então ela tem uma opção apenas, porque ela não pode matar o Billy, porque senão o Billy reencarna. A Agatha também não pode matá-lo à força, porque senão ele reencarna. Então a única coisa que a morte pode fazer para obter o Billy é fazer com que ele se entregue. Então ela tem essa conversa com a Agatha, e a Agatha faz um acordo com a morte. Eu faço o garoto se entregar e você me deixa em paz. Para de aparecer perto de mim, e no momento que a minha hora chegar, que vai ser daqui muito, muito tempo, eu não quero ver você, tá? E aí a morte acaba aceitando, porque ela realmente precisa levar o Billy. Ela fala que o Billy é uma anomalia, que ele não deveria existir, porque ele tomou um corpo, ele foi contra essa lei natural da morte, né? A morte até chega a falar em um momento que ela não é má, ela não é a vilã, ela é apenas um conceito. Tipo, ela faz parte do equilíbrio junto com a eternidade, né? Os dois lados opostos existem para fazer esse contraponto, para gerar um equilíbrio. E é o que eu falei no vídeo de análise, de um vídeo da história da entidade morte nos quadrinhos da Marvel, juntando com o CM, que tá linkadinho aqui em cima. Ela não é má. Ela pode ser vista como má por conta do trabalho dela, mas ela não é má de fato, né? Só que a Agatha não entende desse lado, e aí elas chegam a esse acordo. Então aqui ela quer o Billy porque ele quebrou uma ordem natural das coisas. Ele não deveria existir. Para começo de conversa, a Wanda criou esse ser, né? E depois ele perdeu a vida dele quando a Wanda desfaz o Rex, aquela vida de mentira, mas que era uma vida de fato, né? E depois ele acabou tendo uma segunda vida, assumindo um corpo que estava morto, né? Então por isso que a morte quer ele, mas ela precisa que ele se entregue. Então a Agatha faz esse acordo, e aí depois nós voltamos exatamente para o ponto do final do episódio da semana passada, o episódio onde a Lilia heroicamente se sacrifica para proteger o Coven dela. Aqui também, na conversa da Hill com a Agatha, a gente tem a confirmação de que a Lilia matou todas as 7 de Salem. Vendo a cena, a gente só conseguia ouvir 5 caindo nas estacas. Duas delas, das 7 de Salem, podiam se transformar em animais que voam e poderiam ter escapado. Só que aqui a Hill Vidal fala, né, bem com uma clareza extrema: ainda bem, sorte a sua que a Lilia levou as 7 de Salem, né? Então a Lilia acabou com todos ali. E a morte fala uma cena que estava repercutindo muito dos trailers, que é: os corpos estão empilhando. Então é aquela parada, a morte não pode tomar esses corpos à força. Então ela às vezes seduz e manipula seres para matar por ela, né? Para que ela tenha mais corpos para coletar. A Agatha é alguém que sempre fez isso desde o princípio do tempo. A gente vai falar mais disso também na análise do episódio 9. E aqui aconteceu de novo, né? No começo do Caminho das Bruxas, na aprovação da Alice, a Agatha prometeu corpos para a morte
E ela realmente entregou aí o corpo da Alice, da Lily e das 7 de Salem. São 9, se a gente contar também o da Sra. Hart e Mrs. Davis, são 10 corpos que ela entregou durante o caminho das bruxas. E uma outra coisa interessante dessa conversa é que a morte confirma que o Tommy ainda está por aí, mas como um espectro, né? Está no plano astral esperando um corpo. Algo que eu já tinha falado em outro vídeo, não lembro exatamente qual, mas eu vou ver e vai estar linkadinho no card desse aqui. É que essa parada de assumir um corpo, de possuir isso tudo, era mais algo semelhante aos poderes de um bruxo, aos poderes do Billy, né? Então era difícil da gente imaginar como que o Tommy conseguiria fazer algo semelhante. E ele não consegue. Então o corpo dele tá do mesmo jeito que o do Billy tava. O corpo não existe, né? Mas o espectro astral dele, a forma astral dele tá por aí perdida, em busca de um corpo, esperando um corpo, porque ele não pode buscar e não pode assumir. Quem tem que fazer isso por ele é o Billy, quem tem esse poder é o Billy, porque o Billy é o mago, o Billy é o feiticeiro, né? Então é isso que ele busca no caminho das bruxas. E nesse momento a Rio Vidal confirma: o Tommy tá por aí. Ele ainda não tem um corpo, né? Mas ele está por aí. E aí depois a gente volta para o momento lá da Lilia, o Tommy com a Jane conversando, eles continuam o caminho, eles chegam num ponto ali depois que eles se reencontram com a Agatha, que parece ser o final do caminho, então eles deram uma volta completa. Quando o Billy calça os sapatos, a gente entra na aprovação, que provavelmente é dele mesmo, né? A última aprovação do Caminho das Bruxas tem uma grande novidade, uma grande revelação que confirma uma forte teoria que rolou nos primeiros episódios da série aí, que daqui a pouco a gente chega lá, mas a aprovação dele é a conclusão do Caminho das Bruxas. De novo é o Billy Maximoff que ativa a aprovação, é ele que libera o começo da contagem, né? Assim como ele fez em todas as provações desde o começo. E essa daqui é uma parada muito mais de resolução de problema. Eles não têm uma tarefa específica para fazer dentro da aprovação. Eles têm que encontrar formas de conseguir os prêmios que eles buscam. Então, eles estão ainda lá tentando entender o que aconteceu, a Jen, o Billy e a Agatha. E numa conversa a Jen fala que ela foi bloqueada pelo médico em Boston, pelo doutor em Boston lá há 100 anos. E aí a Agatha faz uma cara assim: pô, você estava por lá, eu não sabia. Então o que rolou? A Agatha estava em Boston fazendo o dinheirinho dela, vendendo poções para as pessoas que queriam lidar com bruxas, achavam que estavam com encosto, qualquer coisa. A Agatha vendia as poçõezinhas dela lá pra galera e ela estava em Boston. Certa vez, o tal médico da Jen chegou e falou: eu quero bloquear uma bruxa. E a Agatha deu a poção para ele bloquear uma bruxa. Ela não sabia que era a Jen, não sabia nada. O cara queria uma poção para bloquear uma bruxa, a Agatha concedeu e ganhou dinheiro em troca. É o que ela fala: negócios são negócios, nem sabia que era você. Nesse momento, agora que a Jennifer sabe quem foi a bruxa que bloqueou ela, em contato com essa bruxa, ela pode desbloquear esse poder. Então ela pode obter o poder de volta. E é isso que ela faz. Ela amarra a Agatha junto com ela e ela começa um feitiço de desbloqueio, né? Então ela começa a falar as palavras que ela sabe de cor. Sempre bom a gente lembrar que o ponto forte da Jen, ela nem precisa dos poderes, é o conhecimento mágico dela, o conhecimento de bruxaria dela. Então ela sabe imediatamente o que ela tem que fazer para se libertar agora que ela está diante da bruxa que bloqueou ela de fato, né? O cara comprou a poção e usou, comprou ali as coisas que tinha que fazer e fez, mas o poder para bloquear a Jen veio da Agatha. E quando ela está em contato com a Agatha agora sabendo disso, ela consegue desbloquear, consegue fazer esse desbloqueio e consegue recuperar o seu poder. Neste momento, ela sai do caminho porque ela conseguiu obter aquilo que ela mais desejava. Então o caminho acabou para ela de um jeito positivo. Ela obteve a vitória dela e pôde voltar para a vida normal. E aí nesse momento agora faltam Billy e Agatha. Eles têm também que encontrar aquilo que eles mais buscam. E aqui a Agatha vai ajudar o Billy. Ela deveria não supostamente ajudá-lo a obter um corpo para o Tommy, porque isso também é contra as regras. A morte tinha acabado de falar para ela, mas ela ajuda, né? E aí ela começa a mexer com ele e aí ele volta nos pensamentos. A gente vai ouvindo o momento final de despedida da Wanda e do Visão com o Billy e com o Tommy. Então a mente dele se encontra no momento, na última vez que ele e o Tommy estiveram juntos, né? E aí nisso ele já consegue entrar em sintonia com o espectro do Tommy. E neste momento ele e o Tommy estão juntos. Então ele começa a ver pela visão do Tommy espectral.
né? E ele sai em busca de um corpo, só que a Agatha sempre ajudando ele, guiando ele, sendo essa mentora que ela foi algumas vezes nessa série e também foi pra Wanda lá em WandaVision. Do jeito torto, mas foi. E aí ele começa a buscar, muito contrariado também, é um conflito que ele tem ali bem complicado, né? Ele fala, não tô achando nenhum corpo, e a Agatha fala, 120 pessoas morrem por minuto, alguma coisa assim, né? É um número bizarro, mas é a vida, né? A gente tá falando muito de conceito de morte, vida, de chegar a hora e tudo mais, e é isso. E aí, neste momento, o Billy acaba encontrando um garoto que está sendo torturado pelos amigos, sofrendo bullying ali e acaba morrendo numa piscina. Ele acha esse corpo ideal para o Tommy e ele consegue colocar o Tommy dentro desse corpo. Então, neste momento, o Tommy voltou. Depois até essa cena é muito linda, é muito bem dirigida. Esses 2 episódios foram dirigidos pela brasileira Gandia Monteiro, que também dirigiu o episódio que mostra o flashback do Billy. Então assim, pra mim foram os melhores episódios da temporada. O da Lilia também foi fantástico, né? Então essa reta final realmente foi muito forte, né? Eles tiveram os melhores episódios nos últimos 4 episódios, é um negócio sensacional. E esses 2 também entregaram muito. E essa cena toda dele procurando um corpo, encontrando, a gente vendo esse corpo, mas não vendo o rosto. Talvez ainda não tenha um ator escalado pra fazer o Tommy, mas a gente já viu ele entrando. E quando ele volta, o Billy volta, ele sabe que agora o irmão dele está vivo, achou um corpo, né? Mas ele vem num conflito. E no meio disso ele falando, Agatha, eu tô matando esse garoto pra achar um corpo pro meu irmão. Isso é assustador, tá ligado? Esse é um conflito que foi muito discutido na época, que a gente entende que isso aconteceu também nas HQs, quando o Billy e o Tommy assumem novos corpos, depois de tudo que aconteceu com eles nos quadrinhos. Só que a Agatha fala que não, e não estava mesmo. Assim como ele assumiu o corpo do William Kaplan, depois do William Kaplan morrer, ele encontrou um corpo vazio para o Tommy, né? Ele não fez nada, ele não forçou nada, ele encontrou a situação, esperou a situação se concretizar ali, ele não tinha muito o que fazer nesse momento, sabe? E aí ele achou um corpo pro irmão dele, dando assim, de fato, uma segunda chance para esse corpo físico, assim como o corpo físico do William Kaplan teve essa segunda chance. As almas destes corpos não tiveram, assumiram novas almas, mas o corpo físico sim teve. Uma outra coisa também é que antes a Jen tá conversando com o Billy e eles falam da morte como uma bruxa verde, né? A bruxa verde original estava na nossa cara o tempo todo. E é aquilo realmente que eu estava falando da interpretação de como a entidade morte poderia se transfigurar em uma bruxa verde. É o ciclo da vida, né? Tudo volta para baixo da terra e da terra floresce de novo, né? Então é aquela parada que a gente aprende em Rei Leão brilhantemente, aqui sendo mais materializada na forma do ciclo da vida, como a entidade morte personificando isso tudo, né? Tudo vai para a Terra e da Terra retorna. Então é bem legal também a forma com que a Marvel criou todo esse personagem, porque essa parada da entidade morte ser uma bruxa verde, estar relacionada à natureza e a esse ciclo da vida, não existe nas HQs. É mais um personagem que a Marvel pega e amplia ele de uma forma bastante interessante. A gente já teve isso em muitos casos, né, da Marvel melhorando personagens que não são muito aprofundados nos quadrinhos, como a própria Helena Belova, por exemplo. E aqui na Entidade Morte eles fizeram de novo e estão de parabéns. E aí depois que o Billy consegue um corpo pro Tommy, ele também conclui o caminho das bruxas e ele sai deste caminho e sobra apenas a Agatha. A Agatha tinha um fio de cabelo do Nicholas Scratch guardado com uma aparente sementinha. Quando o Billy conseguiu o corpo pro Tommy, ele desbloqueou uma forte rajada de poder e abriu aquele chão daquela sala bizarra que eles estavam ali. E a Agatha coloca essa sementinha começa a florescer e ela sai do caminho, ela consegue escapar. Ela não tem o que ela desejava, ela não acabou a aprovação recebendo aquilo que ela mais queria, que eram os poderes dela, mas ela conseguiu fugir do caminho. E no momento em que ela sai, nós temos de novo um show de Aubrey Plaza como a entidade morte, rindo e apavorando a Agatha. Agora que a Agatha quebrou uma promessa, talvez a entidade morte possa sim recolher o corpo dela, né? Então ela começa a mexer com a Agatha. Você falou que ia me entregar o moleque, não me entregou o moleque, então agora é você vem comigo. E ela começa a brincar com a Agatha, terrorizar a Agatha, só que a Agatha retruca, né? Ela já está familiarizada com a morte. Ela está acostumada a dançar com a morte, a amar a morte. Então ela entra no jogo. E nesse momento que as duas estão lá brigando, o pessoal de Westview achando tudo normal, o céu ficando verde, cheio de raio, eles não veem a Rio Vidal, tá? Acho que talvez eles vejam a Agatha lá achando que ela tá doidinha de novo.
E aí, nesse momento que a Hill começa a atacar a Agatha vai lutando contra e lembra da última profecia da Lilia. Quando ela te chamar de covarde, você se joga. Então a Agatha estava fazendo um feitiço para expulsar a morte. É nesse momento, inclusive, que a Agatha chama a morte de algo mal, algo ruim. E ela fala, eu não sou ruim, eu sou um conceito de vida. Tipo, a lei, a ordem natural das coisas é essa e eu estou aqui para fazer cumpri-la, né? E aí quando ela vê que a Agatha tá lá fugindo da morte de todos os jeitos, com medo da morte, ela fala, você é uma covarde. No momento que ela te chama de covarde, você pula. E ela faz isso. Então ela consegue se proteger de novo de um novo ataque da morte. E aí no momento que as coisas vão ficando bem complicadas para Agatha, ela já toda cortada, já sem os poderes, chega Billy Maximoff com um traje absurdo do Wicano. É muito foda, é muito lindo, é muito bem caracterizado, é um negócio assim surreal. Ele chega, ele expulsa a Hill, só que não tem como você matar a morte. E a própria Agatha fala isso pro Billy. E aí que a gente entra na manipulação da Agatha. Ela é uma vilã e ela realmente estava fazendo isso de caso pensado. Nesse momento, o Billy dá parte dos poderes dele pra Agatha para que ela recupere a força dela, né? E ela consegue travar no meio, interromper isso tudo, impedindo que ele morra. Ou seja, o que ela fez com a Alice, como eu já tinha dito no vídeo de análise daquele episódio, foi de caso pensado, ela não quis parar em momento nenhum. Ela tá acostumada com isso, ela não tem remorso em relação a isso. Aqui ela para. Né? Mas ela para também porque talvez se o Billy morresse ali, ela não conseguiria cumprir a promessa que ela fez com a morte, porque o Billy ia reencarnar em outro lugar e a morte ia ter que procurá-lo de novo, né? Então ela interrompe e ele permanece vivo e aí eles começam a lutar contra a morte ali, só que não dá pra matar a morte. E aí começa o jogo de manipulação da Agatha, porque ela fala, ó, você quebrou as regras e a morte precisa levar um de nós dois, tem que ser eu. E aí o Billy fala, não, tem que ser eu. E ele vira pra morte e fala, me leva. E ele acabou se entregando para a morte. Era isso que a Agatha tinha prometido à morte. Eu vou fazer ele se entregar para você, pode deixar. E ela realmente fez, de caso pensado. E quando ela sai falando para a morte, ó, só conserta meu jardim, pode levar o garoto, ela realmente estava fazendo isso. Ela não tinha um plano mirabolante por trás para salvar os dois e afugentar a morte. Não, ela estava fazendo isso de fato. Porque essa é a natureza da Agatha, de trair qualquer um. Depois do Nicholas Scratch, não tem ninguém que mereça a empatia dela, né? Só que aí o Billy entra na cabeça dela, porque se tem alguém que lembra o Nicholas Scratch pra Agatha, é o Billy Maximoff. Ele entra na mente dela e fala sobre isso, né? Foi isso que aconteceu com o Nicholas. E aí a Agatha muda de ideia. Não é que ela pensou em fazer aquilo o tempo todo, que ela pensou em se sacrificar por ele o tempo todo. Não, ela muda de ideia nesse momento e ela dá o beijo da morte, o primeiro beijo lésbico da história da Marvel, nos cinemas, na TV, em qualquer lugar. Ela dá um beijaço a Aubrey Plaza e Catherine Hahn também de parabéns. Elas entregaram a série inteira e aqui foi a conclusão, a cereja do bolo. Ela deu o beijo da morte e assim ela se foi, né? No momento em que a Agatha morre, ali floresce o ciclo da vida. Coisas morrem para novas coisas nascerem. É assim que funciona a entidade morte que a gente está conhecendo mais a fundo na série da Agatha. Uma coisa interessante é que lá no começo, quando o Billy consegue salvar o Tommy e pergunta, eu estou matando esse garoto para achar um corpo pro meu irmão, a Agatha fala, não, garotos morrem. Tipo, ela lembrando do Nicholas Scratch também, e depois que a gente vai entender melhor o que aconteceu com o Nick aqui, é meio pesado, né? Inclusive na conversa que a Agatha tem com a Hill Vidal no começo desse episódio 8, a Hill fala, por que você deixa as pessoas acreditarem que você trocou seu filho pelo Darkhold, que você fez essas crueldades? Ela fala, porque a verdade é muito dolorosa. E pra Agatha também não importa ficar dando justificativa pras pessoas, para que as pessoas não gostem dela. Ela acatou, ela abraçou esse papel de vilã, e ela não tem problema nenhum em seguir com esse papel, em ser odiada, porque ela é muito poderosa para ser traída por essas bruxas. E ela não deve nada a ninguém, ela não tem ninguém que mereça a fidelidade dela, nem nada do tipo, então ela tá cagando, tá ligado? E ela abraça mesmo esse personagem. E aí nós temos a grande revelação de toda a série. Quando o Billy chega na casa dele de novo, primeiro quando ele coloca o capuz e sai de Westview, ele é igualzinho a Wanda, tá? É bizarro o quão igual é, e foi muito lindo também, ele colocando o capuzinho, saindo de cabeça baixa, igualzinho o que a Wanda fez. E aí quando ele chega na casa dele, os pais do William Kaplan ali preocupados, tudo mais, ele vai pro quarto dele e aí
ele percebe a grande bomba. Palmas, porque teve gente lá na gringa que fez uma teoria sobre isso e acertaram, cravaram aqui um negócio de parabéns. Billy Maximoff criou do zero o Caminho das Bruxas, tal qual Wanda Maximoff criou do zero o Rex e sua família fantasiosa. Então, na esperança de que existisse sim um Caminho das Bruxas, um local onde ele pudesse entender mais os seus poderes e salvar o seu irmão Tommy, Billy Maximoff acaba personificando tudo isso com os seus poderes absurdos. Então ele cria o Caminho das Bruxas, a imagem e semelhança do que ele acredita que seria o Caminho das Bruxas. Então ele foi atrás da Agatha porque achava que ela já tinha feito o Caminho das Bruxas, porque no episódio 9 a gente vai entender que a Agatha criou o mito do Caminho das Bruxas para atrair bruxas inocentes e sugar o poder delas. Nunca existiu esse caminho, a Agatha criou para obter essas presas fáceis, né, para que as presas viessem até ela. Só que o Billy não sabe disso, ele tem que a Agatha está muito relacionada ao caminho e ele foi atrás dela para que a Agatha ajudasse ele, né, e aí a Agatha estava fazendo de novo todo o showzinho teatro que ela fez com todos os outros covens que tentaram entrar no Caminho das Bruxas com ela, para acabar no final matando a Lilia, a Jen e a Alice. Só que o poder de Billy Maximoff é tão grande que ele criou um Caminho das Bruxas nesse momento. Então quando a gente volta, a gente percebe a surpresa da Agatha quando ela vê a porta aberta no porão dela, ela tipo, caralho, o caminho não existe, né? E ela entra. Lá no caminho, ela olhando, o Billy fala, é exatamente como eu imaginei, porque era exatamente o que ele imaginou, porque estava saindo da memória dele. Né? No momento em que morre a senhora Hart, a Agatha fala, eu não sabia que você era assim, porque ela morreu no jogo dele, Billy Maximoff. Por isso que ele também ativava todas as provações, né? Então, e por isso aquela cena da Agatha falando, você realmente é um Maximoff, porque senão não seria tudo tão dramático assim. Né? Se ele imaginasse um Caminho das Bruxas mais leve, seria mais leve. É tudo tão dramático porque é o Maximoff. É a parada dos Targaryen, só que na Marvel. Toda vez que nasce um Maximoff, joga-se uma moeda. De um lado é grandeza, do outro é loucura. O Billy conseguiu ser mais insano do que a Wanda, tão grandioso quanto a própria mãe. Então é um negócio assim também surreal. Eles estão de parabéns. E se a gente for parar pra pensar, todas as bruxas do Coven obtiveram aquilo que elas desejavam no Caminho das Bruxas. Ah, mas a Alice e a Lilia morreram. A Alice, ela conseguiu livrar a maldição, né, do corpo dela momentos antes de morrer. E inclusive a despedida dela ali com a morte, o encontro da morte, é bem tenso. Eu vou falar disso daqui a pouco, eu tinha esquecido, ainda bem que lembrei. E a Lilia aprendeu a gostar de ser bruxa e entendeu o propósito de vida dela, né? A Jen consegue desbloquear os poderes, a Agatha também no final consegue os poderes e o Billy encontra um corpo para o seu irmão. Falando da conversa da morte com a Alice, é muito tensa, mas a gente vê que a morte ela conforta também. Tipo, ela não é essa entidade vilanesca mesmo. Ela tem que fazer isso e ela demonstra certa empatia. Até por isso que ela assume uma forma, às vezes, né, mais acolhedora. A Alice fala, eu queria mais tempo. Ela fala, tipo, todo mundo fala isso, todo mundo pede isso. E aí a Alice fica tipo, não quero, não quero. E ela fala, você era uma bruxa de proteção e você morreu protegendo alguém. Ela conforta a Alice nesse momento e a Alice vai com ela. Né? Então eu achei bem legal também a gente ver esse lado da Rio Vidal que a gente ainda não tinha visto em toda a série. Oh my God! E agora, para encerrar o vídeo aqui, Rio Vidal, já falei disso no outro vídeo, o nome pode significar duas coisas, o rio da vida, né, porque é o caminho que a morte faz para levar as almas, é através de um rio, ou pode ser também um anagrama para olvidar, que é esquecer, né, porque depois da morte, o mais macabro depois da morte é você ser esquecido, você cair no esquecimento, não ser lembrado. Então pode ser essas duas interpretações, eu gosto das duas, tá? E eu gosto de abraçar as duas como se as duas fossem canônicas, porque também uma não anula a outra. Então assim, basicamente esse episódio 8 é um episódio fantástico, um episódio emocionante, melancólico, poderoso e com um plot twist assim absurdo e muito bem feito. Porque se você vai ver desde o começo a série, tudo estava lá, tanto que teve gente que acertou a teoria já nos primeiros episódios. Então assim, de parabéns, a série entregou muito mais WandaVision do que a gente esperava que a gente veria. Quando a gente vê que é uma sequência de WandaVision focada na Agatha, beleza, a gente entende, a gente vê um pouco das semelhanças, mas
Nesse episódio 8 a gente viu uma WandaVision 2.0 aqui perfeita. De novo um Maximoff criando uma ilusão a partir dos pensamentos de sonho dele, a partir de tudo aquilo que ele mais queria que acontecesse e vivendo essa experiência junto com outras pessoas que acabaram caindo ali, e a coitada da Senhora Hart estava envolvida nos dois. Tanto no Rex da Wanda, quanto no Caminho das Bruxas do Billy. Ela não queria nada disso e acabou caindo nisso tudo e realmente morreu no Caminho das Bruxas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreve no canal, curte aqui, ativa o sininho, porque assim que eu acordar amanhã cedinho já vou gravar a análise do episódio 9, que também tem muita coisa para se falar e também foi um episódio lindíssimo. É isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.